o nosso irmão presbítero Jorge Marcelo com as palmas que engrandecem e exaltam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Estamos alegres hoje por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, irmãos. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós devemos estar fazendo isso, louvando e adorando ao nome do Senhor. A Bíblia diz que todos quanto têm fôlego, louve ao Senhor, falem da sua grandeza, falem do seu poder, falem da sua glória. Louvado seja Deus. Queridos, eu gostaria de ler um versículo na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Apenas um versículo na palavra de Deus, versículo 11. Atos, capítulo 19, versículo 11. Amém? Que nos diz assim a palavra de Deus: e Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Amém? Amém. Vou precisar sentar, queridos. Queridos irmãos, a cada dia que passa, eu fico preocupado com a igreja aqui na terra. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos observado o caminho que a igreja tem tomado, tem seguido. Nós temos observado os feitos da igreja de Cristo aqui na terra. Todos nós aqui hoje temos acesso às redes sociais, amém? Quem disser que não tem, está mentindo. Todos nós temos. E de certa forma existem coisas que nós só passamos, só corremos o dedo. Mas existem coisas que nos chamam a atenção. E de uns certos dias para cá eu tenho observado um missionário mirim pregando, uma adolescente de 14 anos. Uns chamam ele de pastor, 14 anos pastor. Parece que é Miguel Oliveira o nome dele. Miguel. Esqueci o sobrenome. Eu sei que o menino prega muitas heresias, e aprendeu muito cedo, na escola da malandragem, a pedir dinheiro. Na maioria dos cultos ele pede para passar Pix. E ele mesmo, falando num podcast, uma coisa assim, ele chegou a pedir 10 mil na igreja. Queridos irmãos, nós não estamos aqui para jogar pedra, amém? O próprio Jesus disse que aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Nós não estamos aqui para jogar pedra. E o certo é que mesmo ele sendo um adolescente, ele tem os seus pais. E se ele ainda não atingiu a maioridade, os seus pais são responsáveis por ele. E cada um dará conta de si próprio. Não estamos aqui para jogar pedra. Mas o que eu quero dizer com isso
é que existem muitas crianças por aí que pregam a palavra de Deus. Tem muitos pregadores aí, mirim, que pregam a palavra de Deus com responsabilidade. Tem muitos aí que já louvam a Deus desde criança, já se tornou até cantores evangélicos. Me parece que tem uma menina que chama Rayane, né, irmã? Parece que é Rayane o nome dela. Canta muito bem, canta muito bem. Só fiquei triste porque ela fez um DVD muito lindo e colocou a música dos Beatles, Imagine, e cantando ainda em inglês. Aí uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmãos. Não podemos misturar o santo com o profano. Então não tem nada de errado em uma criança, em um adolescente, em um idoso. Não, todos nós somos convidados a pregar a palavra de Deus, a anunciar as boas notícias, porque a única boa notícia hoje, nos dias atuais, é a palavra de Deus, irmãos. Fora isso, é só notícia ruim. E parece que os jornais ficam preocupados com isso, em ter uma notícia ruim para anunciar, porque eles preferem mais dar notícia ruim do que notícia boa. Louvado seja Deus. Não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é a igreja se calar diante disso, é a igreja não se manifestar diante disso. Louvado seja Deus. Por quê? Porque se faz necessário que os fiéis se manifestem e tenha coragem para abrir a boca em favor do mudo. Tem um versículo lá em Provérbios que diz: abra a tua boca em favor do mudo. O mudo ele não fala, o mudo ele não tem condições de falar, de responder algo. Então nós, como igreja do Senhor, estabelecida aqui na terra, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos manifestar acerca de determinadas coisas. Aí às vezes nós observamos e vemos heresias, às vezes nós observamos e vemos coisas que não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo, e nós nos calamos, ficamos calados. Diante disso, eu percebo que mais do que nunca, o Senhor, Ele quer de nós, que nós saiamos do igual, e passamos a buscar, e passamos a viver e pregar o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque tudo isso aí, primeiro, que nós não podemos proibir. Certa feita, os discípulos chegou para Jesus e disse: olha, Senhor, tem um ali que está pregando, que está expulsando demônios, que está curando enfermos em teu nome, e nós o proibimos. Jesus disse o que, irmãos? Não proibais. Não proíba não, porque quem conosco não se ajunta, espalha. Mas o que eu estou falando, irmãos, é de fazer a coisa com seriedade, é de fazer a coisa com responsabilidade. Por quê? Porque o descrédito a igreja já tem. Nós caímos no descrédito. As pessoas a cada dia que passa não estão acreditando mais. Mas nem por isso o Evangelho deixa de ser o poder de Deus. Nem por isso a palavra de Deus ela perde a sua essência, ela perde o seu poder, ela perde o seu valor. Não. Aleluia, Deus. Agora o que nós precisamos fazer é buscar a mudança,
é fazer a coisa correta, é fazer a coisa certa. E aqui nós observamos no versículo que nós lemos, o apóstolo São Paulo, ele fazendo algo, pastora, que muitos hoje fazem, né? De pegar um lencinho e passar no suor e vender por algum valor. Pelo amor de Jesus Cristo, não confunda aquilo que é de Deus com aquilo que parece ser de Deus. Porque uma das coisas, irmãos, que logo nós identificamos é quando o assunto é dinheiro. Dinheiro. Tem igrejas aí que na entrada e na saída só falam em dinheiro. Qual é a coisa que funciona sem dinheiro, irmãos? Nada funciona sem dinheiro. Nós precisamos aqui de contribuições, de ajudas. Mas o foco do Evangelho de Jesus Cristo nunca foi dinheiro. Nunca foi. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o foco não é dinheiro. Um certo camarada lá chegou para Pedro: olha, eu quero aqui o dinheiro aqui, eu quero comprar este poder. Eu quero que você me venda este poder, para que eu possa colocar as mãos sobre as pessoas e elas serem revestidas. Pedro pegou e repreendeu ele na hora e pediu misericórdia pela alma dele. Louvado seja Deus. E aqui nós observamos o apóstolo Paulo, o que Deus fez através da vida de Paulo. Fez coisas, milagres extraordinários. E o que é extraordinário, irmãos? É além do normal, é além daquilo que é normal, é além daquilo que nós já estamos acostumados a ver. Louvado seja Deus. Eu li uma vez um livro que o autor daquele livro ele disse que por causa das falsas profecias nós não podemos deixar de acreditar nas verdadeiras. Por causa das falsas, nós não podemos deixar de acreditar nas verdadeiras. Agora devemos examinar, devemos realmente buscar discernimento, irmãos, e não sair por aí abraçando aquilo que parece, mas não é. Nós vemos na palavra de Deus. Você está contente com a sua vida cristã? Você acha que você canta bonito, canta bem? Você acha que você prega bem? E o extraordinário de Deus? E o extraordinário de Deus? O que Deus tem para nós é muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O que Deus tem para nós, irmãos, é muito grande e nós ainda continuamos pensando muito pequeno. O Senhor Deus, Ele quer que nós venhamos experimentar algo muito grandioso, agora com muita responsabilidade, com muito cuidado. Por quê? Porque a palavra de Deus, alguém lembra que o que eu preguei no domingo? Alguém lembra? Amém. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está aqui o Jesus de ontem, mostrando o que Paulo fez. E Deus, através das mãos de Paulo, fez ou fazia maravilhas extraordinárias. E qual é o nosso Jesus? É o Jesus de hoje, que é o mesmo. O de ontem é o mesmo hoje.
O de hoje, ele quer que nós venhamos fazer as mesmas coisas. E coisas extraordinárias. E coisas que nós nunca ainda experimentamos. E às vezes, queridos, nós nos estacionamos. Às vezes nós nos acostumamos e fazemos igual, quando Deus quer que nós venhamos fazer diferentes. Louvado seja Deus. O Evangelho não é algo novo, mas é algo que nos renova a cada dia, a cada manhã. Deus a cada dia, Ele nos fala diferente nesta palavra. A cada dia Ele tem algo novo para nós nesta palavra. E Ele quer que nós venhamos fazer algo extraordinário. Algo extraordinário. Talvez você só canta até hoje, mas você talvez não saiba, mas através do seu louvor, Deus pode estar libertando, Deus pode estar salvando, Deus pode estar curando, Deus pode estar movendo corações, Deus pode estar salvando vidas. E às vezes nós só ficamos aqui no igual. Ah, para cantar eu canto, eu sei cantar eu canto. Mas Ele quer que você realmente venha experimentar o extraordinário. Ele quer que através da sua vida Ele venha fazer maravilhas, milagres, coisas extraordinárias. Talvez você até hoje só prega, e a sua pregação é simplesmente uma pregação. Você sabe ler, você tem desenvoltura, você fala bonito, você não erra nas palavras. Mas não é isso, irmãos. Não é isso que Deus só quer para nós. Ele quer que nós, através das nossas pregações, venhamos não só experimentar o extraordinário dele, como nós venhamos impactar vidas. Por quê? Porque aquilo que está tendo por aí, usando o verdadeiro, é falso. Ah, mas prega a palavra. Ah, mas fala bonito. Mas não tem nenhum compromisso, irmãos. Não tem nenhum temor. O que nós temos visto é Maria vai com as outras. É pessoas que aprenderam na escola da malandragem que tem por aí. Como eu falei antes e vou repetir, não cabe aqui a nós lançar pedra. Mas o próprio Jesus, ele disse que pelo fruto nós saberíamos o que seria a árvore. E os frutos não condiz com os frutos do Espírito. O que leva essas pessoas a pensarem só em dinheiro, o que leva essas pessoas a usar a palavra de Deus e levar pessoas até mesmo a fazer empréstimo consignado em banco, para estar participando de campanha, para estar participando disso e daquilo, para receber a bênção da parte de Deus. Não precisa desse sacrifício de dor, irmãos. A igreja tem suas necessidades, e nós sabemos que tudo aqui custa dinheiro, mas não é este o foco. O foco do Evangelho de Jesus Cristo é te levar a experimentar algo que você nunca experimentou.
O foco do evangelho de Paulo, que Paulo pregava, o evangelho de Jesus Cristo, é resgatar pessoas, é libertar pessoas. É você estar aqui com muita convicção. É você saber em quem realmente você tem acreditado até hoje. E vai continuar acreditando até o dia que o Senhor nos chamar. Louvado seja Deus. Vamos ter cuidado, irmãos, para não estarmos comprando gato por lebre. Não é assim que diz? Cuidado naquilo que tudo você enxerga Deus, tudo você enxerga Deus, e muitas vezes não está enquadrado aqui na palavra de Deus. O convite do Senhor para a sua igreja é nós experimentarmos o extraordinário de Deus. Se você já faz a obra de Deus, saiba que você pode ir muito além. Você tem um Everest para escalar, e muitas vezes você ainda está lá embaixo, quando você precisa estar no topo. Vamos ter cuidado, irmãos, e vamos buscar. A Bíblia diz que todo aquele que busca, ele acha. Se nós buscarmos o Senhor com seriedade, nós certamente iremos experimentar este extraordinário de Deus. Iremos. Agora, uma coisa é certa: se nós ficarmos olhando, só olhando e aceitando, e sem medo de se manifestar acerca disso que nós estamos vendo aí, louvado seja Deus, nós não iremos alcançar nada da parte de Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa falar melhor aos nossos corações, louvado seja Deus, e que nós venhamos ter cuidado, continuar firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, e sempre, irmãos, buscando pelo que é certo, que é a palavra de Deus. Eu tenho 31 anos que eu sirvo a Deus. Tem coisas que eu nunca esqueço. Um dia eu cheguei para um irmão e falei para ele: rapaz, eu tenho um desejo muito forte no meu coração. E ele disse: qual é? Eu falei: de um dia poder sair por aí pregando a palavra de Deus. Irmão, sabe o que ele me respondeu? Não dá certo. Eu falei: mas como assim não dá certo? Ele disse: porque você é muito correto, você procura ser cli-cli na palavra, você tem que usar de algumas estratégias. Eu nem falei mais nada com ele, irmãos. Abrir a igreja, está por aí com a turma acompanhando ele. Louvado seja Deus. Não estou em busca de fama. Se eu quisesse, eu abriria um canal por aí e pregava esta palavra. Mas se eu for fazer, eu vou fazer com muita responsabilidade. E eu não vou falar nada daquilo que Deus não mandar eu falar. Até aqui me ajudou o Senhor, irmãos. E eu só prego a palavra de Deus. Não vou usar de engano, não vou usar de estratégia, não vou usar de nada que eu vejo esse povo por aí usando. Louvado seja Deus. Se eu ver algo aqui da parte de Deus, eu compartilho com os irmãos. Pela fé, eu sei que aqui tem anjos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor, eles andam, né? Acampa-se ao nosso redor. Então tem anjos aqui, irmãos.
Pela palavra de Deus eu acredito, mas eu só vou falar se eu ver. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou dar profetada aqui em ninguém. Não vou falar nada daquilo que Deus não mandar eu falar. Louvado seja Deus. Tem um homem na palavra de Deus chamado Eliseu, que Deus revelava para ele muitas coisas. Muitas coisas. O rei lá não podia fazer nada, porque tudo quanto o rei intentava fazer, ele chegava lá e falava: ó, procura se guardar de passar em tal lugar, porque Deus tinha mostrado para ele. Mas um certo dia chegou uma mulher sunamita, desesperada, chorando, e ele chega e pergunta para ela, manda o moço que era o seu auxiliar, vai lá e pergunta para a sunamita: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? Ela respondeu para o moço lá que não podia fazer nada, que era esse tipo que tem aí hoje, vai bem. Mas quando ela chega até o homem de Deus, ela diz: olha, eu estou aqui totalmente derrubado, eu perdi o meu filho. Mas antes ele disse que o Senhor não havia revelado, irmãos. Deus não tinha dito, falo para ele que ela tinha perdido o filho, foi ela que falou. Deus não revelou. E ele diz lá: porque o Senhor não me revelou. Só iremos falar aquilo que Deus nos mostrar, nos revelar. Louvado seja Deus. Agora, de uma coisa você fique certo, que se nós levarmos a palavra de Deus a sério, como ela deve ser levada, se nós procurarmos fazer as coisas aqui certas, louvado seja Deus, com muita sinceridade, Deus há de se manifestar, irmãos. Deus vai fazer algo grandioso aqui nesta casa, neste ministério. Porque de uma coisa eu volto a afirmar, eu sempre falei isso: nós temos aqui uma pastora séria, uma pastora que não gosta de coisa errada. Louvado seja Deus. E se nós, juntamente com ela, unirmos força e buscarmos ao Senhor como nós devemos buscar, nós iremos experimentar o extraordinário da parte de Deus. Nós iremos fazer coisas grandes aqui nesta cidade. Louvado seja Deus. Nós iremos poder orar e o Senhor confirmar a nossa oração. Amém? Que Deus em Cristo Jesus fale melhor ao teu coração. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe.